A Bíblia diz que o anticristo vai se revelar. Isso é certo. Está escrito. Vai acontecer. Mas a Bíblia também diz que ele ainda não pode aparecer. Que existe algo, ou alguém, segurando, impedindo, retendo. E enquanto esse restritor estiver no lugar, o anticristo permanece nas sombras. Mas o texto bíblico diz mais uma coisa. Diz que esse restritor vai ser tirado do meio, removido. E quando isso acontecer, o homem da iniquidade vai se revelar. A pergunta que ninguém está fazendo é: quem é esse restritor? O que está sendo removido? E estamos chegando perto desse momento? Fica até o final, porque a resposta para essas perguntas vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo hoje. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, que estava em pânico, achando que o dia do Senhor já tinha chegado. E Paulo os acalma com uma sequência de eventos que precisa acontecer antes. Versículo 3. Não vos enganeis de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro vem a apostasia, o grande abandono da fé. Depois o homem do pecado se manifesta. Versículos 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, somente há um que agora retém, até que do meio seja tirado. Leia de novo. Devagar. Existe algo que detém, que retém, que impede a manifestação do anticristo, e esse algo vai ser tirado do meio. Paulo não explica diretamente quem é esse restritor. Ele diz, sabeis, como se os tessalonicenses já soubessem, como se fosse algo óbvio para eles. Mas para nós, 2000 anos depois, virou um dos maiores mistérios da teologia cristã. Quem é o restritor? Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos bíblicos propuseram 3 grandes interpretações, e cada uma delas tem implicações profundas para o que está acontecendo hoje. Primeira teoria: o Espírito Santo. A interpretação mais aceita entre os evangélicos é que o restritor é o próprio Espírito Santo, presente e ativo no mundo através da Igreja. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do julgamento. Ele habita nos crentes. Ele é a presença de Deus na terra. E quando o restritor for tirado do meio, quando o Espírito Santo se retirar com a Igreja no arrebatamento, o anticristo finalmente poderá se revelar. Isso conecta diretamente o arrebatamento com a revelação do anticristo. Não é coincidência. É sequência profética. Segunda teoria: o governo e a ordem civil. Alguns estudiosos identificavam o restritor com a estrutura de lei e ordem no mundo. A ideia é que enquanto existir uma força governamental que mantenha a ordem, o caos total, necessário para o anticristo tomar o poder, não pode se instalar. Olha para o mundo hoje. As instituições estão sendo desafiadas. A confiança nos governos está em colapso histórico. A ordem internacional que existia desde 1945 está se desfazendo. Se essa teoria estiver certa, estamos vendo o restritor enfraquecer diante dos nossos olhos. Terceira teoria: Miguel, o arcanjo. Daniel 12:1 descreve Miguel como o príncipe que defende Israel e que se levantará nos últimos dias. Alguns estudiosos interpretam que Miguel é o restritor, o anjo que segura as forças do mal até o momento determinado por Deus. Quando Miguel se levantar para a batalha final, ele deixa de refrear, e o caos se instala. 3 teorias, 3 perspectivas diferentes, mas todas apontam para a mesma conclusão. Existe uma força ativa hoje impedindo a manifestação total do mal. E essa força vai ser removida. Agora presta atenção. Porque seja qual for a identidade do restritor, os sinais de que ele está sendo removido são visíveis. O versículo 7 diz que o mistério da iniquidade já está em ação. Já. Agora. Enquanto o restritor ainda está presente, o mal já opera, já se movimenta, já se prepara. Só não pode se revelar completamente ainda.
Olha para o mundo. A apostasia que Paulo menciona como precursora, o abandono da fé, está acontecendo em escala sem precedente. Igrejas esvaziando, países que foram cristãos por séculos abandonando a fé em massa, uma geração inteira crescendo sem qualquer referência bíblica. Olha para a tecnologia. Pela primeira vez na história, existe a infraestrutura técnica para um sistema de controle global. Identificação biométrica, moeda digital controlada por governos, vigilância em massa. Tudo o que o Apocalipse descreve como o sistema da besta, comprar e vender marca controle, agora é tecnicamente possível. Olha para as alianças. As nações que a Bíblia descreve como inimigas de Israel estão se unindo. O Irã, a Rússia, a China. Exatamente como Ezequiel 38 descreveu. O mistério da iniquidade já está em ação. A pergunta não é se o restritor vai ser removido. A pergunta é: quanto tempo falta? E o restritor é o Espírito Santo operando através da igreja, então a remoção do restritor é o arrebatamento. São a mesma coisa, são o mesmo evento, e isso muda tudo, porque significa que antes do anticristo se revelar, antes da grande tribulação, antes do caos final, a igreja vai ser retirada. Os que pertencem a Cristo vão ser levados, mas significa também que o tempo é agora, não amanhã, não depois, agora. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,15: Assim, pois, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Firmes, não em pânico, não paralisados pelo medo, firmes. E Jesus disse em Lucas 21:28: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando as coisas começarem a acontecer, não quando terminarem, quando começarem, estamos no começo, e a nossa redenção está próxima. O restritor existe, está ativo, está segurando, mas vai ser removido. E quando isso acontecer, o mundo vai entrar em uma fase que a Bíblia descreve como a mais terrível da história humana. A boa notícia é que você não precisa estar aqui quando isso acontecer. A promessa do arrebatamento é real. A promessa da volta de Cristo é real. E a promessa de que Deus não destinou os seus para a ira, essa promessa também é real. Se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque o tempo está se esgotando, e cada pessoa que você alcança é uma pessoa que pode estar pronta quando o restritor for removido. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando as profecias que estão se cumprindo agora, em 2026. Até o próximo vídeo. E que Deus te guarde.